Olha, eu me chamo Adria Maria Bezerra Ferreira, não sou de Ribeirão Preto, eu nasci no Rio Grande do Norte, meu pai era do Exército Brasileiro, e com as transferências que meu pai foi tendo ao longo da sua carreira, né, nós viemos parar aqui em Ribeirão Preto e ficamos até hoje em Ribeirão Preto, e aqui meu pai constituiu o restante da sua família, certo? Como é que eu vim me engajar nessa questão racial aqui em Ribeirão Preto? O meu pai, ele foi assim um grande incentivador, embora ele fosse militar, apoiou a ditadura militar, porém meu pai, ele foi um incentivador da questão racial nas nossas vidas, não só na minha, como de toda a minha família. Né? Meu pai ele já vinha de movimentos culturais e sociais do Rio Grande do Norte, como um dos fundadores do Clube dos Sargentos do Rio Grande do Norte, como também um dos fundadores do Clube dos Sargentos e Tenentes de Osasco, onde nós viemos morar em São Paulo, e chegando aqui em Ribeirão Preto, quando ele começa a ter uma convivência com a comunidade negra, né, ele procura também, junto com o pessoal que já tinha o ideal, né, formar uma atividade, uma sociedade, onde os negros pudessem estar reunidos e fazer suas discussões e fazer também os seus momentos, seus movimentos também culturais e recreativos. É dessa forma assim, que esse incentivo do meu pai foi muito importante, né? E na década de 70, né, a gente já afervescendo já a discussão da questão racial no Brasil, né, e junto com outro grupo, com o grupo Quênia aqui em Ribeirão Preto, que ele já tinha se formado com que era o grupo de jovens negros, né, passamos assim a ouvir notícias de que havia movimentos em São Paulo, né, e como minha irmã já estava morando em São Paulo, nós partimos para São Paulo. Então, todos os finais de semana a gente ia em São Paulo conhecer os movimentos negros que estavam lá. Era um movimento negro, que era a formação do movimento negro unificado no Brasil, né? Era dar continuidade aos movimentos que tinham sido antes barrados pela ditadura militar. E foi aí que nós passamos a conhecer nomes como Teresa Santos, como Estevão Maia Maia, como o Oswaldo Camargo, né, como o Milton Barbosa, né, que foi o primeiro presidente do Movimento Negro Unificado aqui do estado de São Paulo. Passamos a conhecer, inclusive, um grupo chamado SECAM, que era o Centro de Estudos, né, da Cultura Negra do estado de São Paulo, onde ali estavam os intelectuais negros, né, do estado de São Paulo. Ali tínhamos os jornalistas, estudantes, nós tínhamos o Pestana, que hoje é um nome, mas na época o Pestana estava começando no movimento negro. Nós tínhamos cineastas, nós tínhamos escritores, jornalistas, né? E foi com Teresa Santos, que foi a Lélia Gonzalez também, e foi com esse pessoal, né, que passamos a ter esse conhecimento do que se passava a nível de Brasil. Qual era a discussão em termos de questão racial, né, a questão de comunidades negras, de organização, e isso foi feito com que nós nos interessássemos, íamos no final de semana participar dessas reuniões e trouxemos essa discussão para Ribeirão Preto. Então, com a criação do grupo do Zé do Patrocínio e depois com a criação do grupo Travessia, foi justamente baseado nas discussões de São Paulo que o grupo Travessia foi formado aqui em Ribeirão Preto, como um grupo de estudos, né? Mas falando de José do Patrocínio, né, o Lázaro ele coloca assim, uma coisa muito importante na fala dele, que é a questão do grupo, a parte recreativa, está presente aqui em Ribeirão Preto com o objetivo de congregar a comunidade negra, jovens e os mais velhos também. Agora, só que a gente tem que reportar a história, né? Quando ele fala da questão da escravidão, das primeiras organizações brasileiras, né? A gente tem que começar a verificar a história, de que forma essa comunidade negra ela se organizava. E o Zé do Patrocínio ela foi uma reprodução daquilo que já vinha acontecendo desde 1925 no Brasil, que após a abolição, o que acontece? Como é que essa comunidade negra vai se organizar na visão de um grupo de pessoas que sabiam que tinham que organizar essa comunidade, não sabendo como, e como a comunidade negra, a maioria, uns 90% da comunidade não sabia ler e escrever, a única forma de organização foi fazer o quê? Fazer a parte recreativa. E nessa parte recreativa, aí você tem que lembrar o Correia Leite, que foi um dos fundadores um dos primeiros jornais brasileiros, o Clarim da Alvorada, onde se organizava a sociedade, a comunidade negra, através de bailes, e através de bailes se colocava as notícias, falecimentos, casamentos,
como é que esse estudante negro ele entrava na escola, né? E era assim um jornal que era feito para a comunidade negra, porém não era lido pela maioria da comunidade negra. A única forma era quem vier ouvir as notícias do jornal participa do baile. Aquele que não entrou para ouvir as notícias do jornal não participa do baile. Então a comunidade negra ia em peso, porque ela queria o baile. E nesse momento ela ouvia as notícias do jornal que circulava no meio de um grupo mínimo de pessoas que já sabiam ler e escrever, que foram os primeiros jornais negros, né? E daí veio o Meili, que vieram outros jornais, e quando a sociedade, não só de Ribeirão Preto, como a sociedade ao entorno de Ribeirão Preto e do Brasil se organiza, foi com esse sentido, de trazer a recreação e através da recreação você começar a discutir a cultura, né? Mas no entendimento dos mais velhos, essa questão cultural era somente o quê? Era bailes, eram concursos, era essa organização cultural, né? Mas no entendimento dos mais velhos já se passava assim, tinha que ter uma discussão. Dos mais jovens, aliás, tinha que ter essa discussão. E a gente vem desse entendimento, de estar participando de São Paulo, e o interior está muito distante de São Paulo, a gente trazia notícias da capital para o interior, para justamente a gente estar discutindo, né, o que era importante, o que era a democracia racial, certo? O que era essa questão racial, o que era racismo, preconceito, que era uma discussão ainda muito distante do pessoal mais velho. Né? Por quê? Porque o pessoal mais velho, quando ele se organizava com seus bailes, todo mundo estava integrado, jovens e velhos. Mas essa discussão, aos poucos nós fomos colocando dentro do projeto Patrocínio até surgir, né? Até surgir o Grupo Travessia. Que o Grupo Travessia foi o quê? Uma junção do Grupo Quênia com outro pessoal que já tinha um pensamento de se juntar, de se organizar e formar o Grupo Travessia, que surgiu como um grupo de estudo. Esse grupo de estudo era o quê? Era uma necessidade nossa de estar discutindo a nossa história. Isso foi muito importante, né? Vista que a organização da região, inclusive tem um livro do professor Sérgio, onde ele coloca, né, como é que a comunidade negra de Ribeirão Preto se organizava ou passeava até o Triângulo Mineiro. É justamente nessa integração, da necessidade dos grupos estarem próximos, porque nesse momento, nessa época, 1970, 71, a Ribeirão Preto ele vivia um momento assim, histórico. Em que sentido? De se organizar, de ter a necessidade de se organizar, de estar presente junto com outras entidades. Então, tinha os clubes negros, os clubes sociais negros já no estado de São Paulo e no Brasil. Aí tinha Campinas, Jundiaí, Araraquara, São Carlos, Barreto, Piracicaba, Uberaba, Uberlândia, né? E era esse entorno que os grupos sociais negros, né, eles passeavam nas suas atividades e nas suas festas. E nós sentimos a necessidade de, nessas atividades, colocar também as discussões políticas, raciais e de gênero, que nós vimos que a sociedade estava caminhando para um outro rumo, e nós já vimos de uma discussão anterior, e nós temos que colocar também isso no interior. Então, isso foi muito importante dentro do Zé do Patrocínio, né? Que começamos o grupo Travessia lá na Avenida dos Andradas. Era lá que os jovens iam, os jovens se organizavam, era lá que a gente fazia, mesmo na terra, a gente fazia os mutirões para a construção do prédio, né, do salão. Eram mutirões, conseguimos... aí o pessoal tinha capoeira, tinha o futebol, tinha recreação, as mulheres se organizavam a fazer o almoço, para quem estava presente nesse mutirão, né? Isso foi importante também para uma integração entre os jovens e os mais velhos. Essa importância a gente dá, né? E a partir do momento até que, mesmo os mais velhos resistindo na criação do grupo de estudos, chegou o momento que eles acharam realmente importante. É necessário que nossos jovens aprendam a sua história. É aí que surge o Grupo Travessia. Bom, meu nome é Maria da Apresentação Bezerra Ferreira, mais conhecida como Tica. Eu faço parte dessa história, né, que vem do meu pai, que era o Capitão Paulo, com a minha irmã Adria. Na verdade, a Adria foi a minha grande incentivadora para eu até estar hoje estar nesse movimento, né, de participação comunitária. Porque eu era criança para adolescente na época e eles já faziam esse movimento, e esse movimento era muito presente dentro da minha casa. Então, elas faziam reuniões lá em casa, a gente conversava, né, e eu sempre observava
Até eu falo para a Adra, eu lembro até hoje a criação do Grupo Travessia, porque na verdade, qual era a preocupação deles? Na época se reunia muito a Graça, o Pedro Paulo e o Dionísio. Lá em casa. A preocupação deles era que, assim, quando eles iam para a capoeira era aqui na Saldanha Marinho. O mestre Miguel. O mestre Miguel. Essencialmente eram homens que jogavam capoeira, não tinha mulheres, mas as meninas iam para paquerar os meninos que frequentavam a capoeira. Só que, assim, existia um movimento de não valorização da mulher. Então, essa era a grande preocupação deles lá quando se conversava lá em casa. Então, dentro daquele parâmetro de São Paulo, né, que já estava naquele intercâmbio, até eu lembro do PCB, que tinha uma corrente, né, de negros que era do PCB, então era a corrente da conscientização. A Adra sempre foi esquerdista, então tinha essa corrente, vamos tentar conscientizar os nossos jovens. Então, a partir daí, o Grupo Travessia surgiu mais com esse intuito de conscientização. Eu lembro de ir com eles fazer panfletagem, que era filipetas, né? A gente ia nas brincadeiras dançantes, que era nas casas das pessoas, na capoeira, no Zé do Patrocínio, a gente distribuía. No mimeógrafo mesmo fazia jornalzinho e distribuía para o pessoal conscientizar, né? Valorizar a mulher. Aí, como eles resolveram entrar mais para a parte política, o Pedro Paulo resolveu enganjar mais na parte cultural. Então, a partir daí, ele começa a convidar jovens, principalmente o pessoal que frequentava a capoeira, para formar o Grupo Travessia de teatro. E aí, é nessa luta que a gente entra, né? Eu e ele indo lá na Cativeiro para arrebanhar jovens, para a gente fazer... Ele falava para mim, eu acho que a maneira mais fácil de a gente fazer essa conscientização é começar a jogar textos, né? Jogar a participação dessa molecada na parte cultural. Então, foi a partir daí que a gente começou a fazer o Grupo Travessia virar um grupo de teatro, realmente. E aí a gente começa a discussão com os nego velho daqui, que a gente precisava de um espaço. Aí esse espaço surge aqui, a UGT, como o apoio nosso para ensaio. E fora isso, né, aí a gente começou a fazer os festivais. Não sei se você já ouviu falar do Batuque de Tocaia. Eu estou vendo aqui o negócio da Baixada Cultural. Essencialmente, o Batuque de Tocaia era isso. Fazíamos aqui na rua. Fechava a rua, final de semana. E vinha criança, o que tinha de criança era muito cortiço aqui. Então vinha toda a população aqui do entorno, participava do nosso Batuque de Tocaia. O Batuque de Tocaia era capoeira, era desenho, aí o nosso brincadeiras, o nosso teatro, que eram os textos, as danças, era uma tarde toda. Cirandas, né, que eram as danças, né, que a gente fazia com as crianças. O nosso teatro era essencialmente voltado para o negro. Os textos, uma hora eu trago para você os nossos textos. O Pedro Paulo, ele sempre foi muito radical. O Pedro Paulo, ele não concordava em falar outro tema que não fosse o negro. Então, basicamente eu que escrevia os textos, né? Então eu fazia, eu lia muitos livros do Malcolm X, a gente lia alguns livros do pessoal de São Paulo, as poesias do Cut, e em cima disso daí a gente fazia texto, aí a gente fazia mais a vivência mesmo, a vivência de abordagem, como é que acontecia o racismo, como é que os jovens se comportavam. A gente falava muito, principalmente da mulher, né, que era muito desvalorizada, então a gente fazia textos de como que ela se comportava e como é que o homem, a relação, como é que ele via e como é que ela poderia estar mudando essa situação. Era bem interessante. Isso foi a primeira parte do Travessia, porque o Travessia, ele durou uns quase 20 anos, o Pedro Paulo. Eu falo Pedro Paulo, todo mundo fala do Pedro Paulo, porque ele que foi que permaneceu no Travessia do começo até o fim. Ele foi o único. Porque o Travessia ele teve 4 fases, né? Foi a nossa primeira, que durou, foi a fase áurea do Travessia, que a gente conseguiu inserir dentro do teatro, vamos dizer, branco da cidade, a parte cultural da cidade. O Cachaça pode te falar isso com propriedade, porque ele era um grande incentivador, ele gostava. Tinha um pessoal, não sei se você já ouviu falar daquela menina lá que era da Globo,
que é a filha do Newton Mendes Garcia. A do a Bock. A Débora do Bock. A Débora. O Maurício, o Cagno, eles tinham uma influência muito grande no teatro aqui na época, né? Que era o grupo Fora de Série. Então, quando eles começaram a descobrir o Travessia, porque o que a gente fez? A gente fez o processo que a capoeira fez, que a capoeira ela ocupa a Praça 15, né? Nós do grupo Travessia começamos a ocupar a Praça 15. A gente ia lá e fazia o nosso batuque de tocaia lá na Praça 15 e jogava. Hoje o pessoal fala sarau, né? Para nós na época era roda de poema. A gente jogava a nossa roda de poema na Praça 15. A gente fazia improvisação lá e ia convidando o público para participar, fazia uma grande roda. É porque nós conhecemos o Roda de Poemas em São Paulo, através do CUT, né, do Quilomboje, do grupo Quilomboje. O CUT ele era do SECAM. E através do Quilomboje nós conhecemos a Roda de Poemas, né, e passamos a trazer a Roda de Poemas também para Ribeirão Preto. Tanto que quando nós montamos a Roda de Poemas, vinha pessoas de São Paulo participar também da Roda de Poemas. Eles achavam assim muito importante o interior ter essa preocupação, né? E o São Paulo passou a frequentar aqui também. Aí vinha a Teresa Santos, vinha o CUT, vinha o Barbosa, o Milton Barbosa, né? O pessoal que hoje ainda está no auge, ainda a Teresa Santos já faleceu, mas o CUT e o Milton Barbosa ainda estão aí na atividade, né? Que era o Movimento Negro Unificado, e o CUT na área cultural. E o pessoal vinha para Ribeirão Preto. Certo? Isso foi um momento assim, importante, né? Nós tínhamos, inclusive, convênio com a Secretaria de Cultura do Estado. E nós trouxemos o festival, né? O festival, trouxemos para cá o Festival Comunitário Negro Zumbi, que em 78 o primeiro festival foi em Araraquara, né? Em 79 foi em Ribeirão Preto, onde todo o Estado, todos os movimentos negros do Estado de São Paulo estavam aqui. E fizemos questão que fosse lá no José do Patrocínio, na Avenida dos Andradas, porque ali é a nossa realidade, o povo tem que conhecer a nossa realidade. Então, é aqui que nós temos que fazer, né? Como é constituído o FECONESU? É um festival que cada ano ele ocupa uma cidade, geralmente no mês de novembro, 20 de novembro. 3 dias de festival, sexta, sábado, domingo, ou 3 ao final de semana, perto ao Dia da Consciência Negra, aonde os grupos se inscrevem. Aí tem o grupo de discussão, tem o grupo de atividades culturais, tem o grupo de recreação que é para as crianças e juventude. Esse festival, ele nasce em 1978, ele está em pé até hoje, junto com a comunidade, e cada ano ele passa por uma cidade, né? E as pessoas vêm com seus ônibus, com suas crianças, com seus jovens, com seus grupos culturais e seu grupo de discussão, e eles ocupam a cidade. Geralmente as pessoas ficam hospedadas dentro de uma escola, porque os 3 dias que cada um traz seus equipamentos, traz seus colchões, cobertores, né? E dentro daquele local ou em outro espaço que a cidade ceder, a gente faz esse festival. Ele é importante porque ali você congrega centenas de movimentos negros do Estado de São Paulo, dança, né? Teatro. Com dança, teatro, a discussão política, a literatura, né? Os saraus, roda de poemas, o esporte, né? As cirandas para as crianças também. E tem hoje o movimento já de jovens dentro desse FECONESU, né? E Ribeirão Preto, 78, abraçou o FECONESU. E fizemos lá na terra mesmo. E o pessoal fez questão de ficar hospedado num espaço que ainda não tinha telhado, que estava começando a construção do patrocínio. Tinha somente as paredes, mas todo mundo fez questão, não, nós vamos dormir aqui, que aqui é o nosso lugar, e aqui nós vamos ficar. Foi muito importante para Ribeirão. E passamos depois a participar do FECONESU em outras cidades. Todos os anos a gente ia para as cidades onde tinha o FECONESU, né? E ele está acontecendo até hoje. Olha, em relação ao negro, ele recebia um pouco com reserva, a gente percebia isso, até um pouco chocado, vamos assim dizer, porque o Pedro Paulo, ele era o protagonista, né? E ele era muito direto, muito duro nas palavras. Quem teve a oportunidade de assistir Pedro Paulo em cena, ele era duro e direto, doesse quem doesse. Mas assim, a sociedade branca já, pelo menos quem frequentava, aplaudia, porque até eles falavam, nunca alguém falou direto assim com a gente, sabe, jogar na nossa cara, o que vocês fizeram com a gente? Vocês são racistas. Mas era nessa parte, se você for conversar com o Cachaça, ele vai falar.
o recebimento, né, a participação do público branco era mais notório e com mais aceitação do que do público negro. É lógico que a gente tinha o nosso trânsito, que a gente fazia muita apresentação aqui, né, nesse palco aí. Aqui o pessoal já estava acostumado com a gente era, vamos assim dizer, as estrelas do espaço. Quando a gente ia para fora, você percebia que a gente era muito convidado para ir em festas religiosas, né? Porque antigamente o auge das festas negras eram Congada, Moçambique, Folia de Reis. E aí quando falava que tinha um grupo de teatro negro, o pessoal, a gente teve uma época muito áurea, a gente viajou a N cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, Popoaiembi, o Triângulo Mineiro inteiro, o estado de São Paulo aqui, Orlândia, você imagina. Campinas, Araguari, Uberaba, Uberlândia, Rio de Janeiro, Serrana, Sertãozinho, Franca, Araraquara, São Carlos. Era muita festa, na maioria das festas eram festas religiosas. Uma outra festa que era, tipo assim, era um festival de teatro, alguma coisa que nos convidava. Além do Fecunizu, que a gente ia todos os anos, a gente frequentava muita festa religiosa, então o pessoal ficava um pouco assustado com a linguagem nossa, que era a linguagem direta, né? Não tinha de passar. No meio daquela falsa democracia racial, né? Onde todos nós somos iguais, né? Só que a gente fazia diferença jogando, realmente esse racismo existe. E a sociedade brasileira, ela é racista, a gente fazia essa denúncia. Era um teatro, ao mesmo tempo, recreativo, cultural, e era também um teatro de denúncia. E envolvente, né? Porque sempre no final do espetáculo a gente envolvia a plateia. Isso daí era a tônica nossa. A gente sempre descia do palco, vamos assim dizer, porque nem sempre era palco que a gente se apresentava, a gente se apresentou em pedrinha, em terra, em qualquer lugar a gente se apresentava. O Pedro Paulo falava, não, a gente não tem que escolher lugar, a gente tem que levar a nossa mensagem. E aí a gente, no final, a gente sempre jogava a roda de poema, que justamente a roda de poema era para chamar o público para participar, integração, né? Para integrar com a nossa mensagem. E era super bacana. Aí depois eu fui embora para São Paulo, fui fazer faculdade lá, me afastei do Travessia, aí começam outras fases, aí são outras pessoas, outros protagonistas. Depois eu voltei um tempo, aí depois eu me afastei de vez. Só voltei no final, que foi finalmente a hora que sobrou só eu e o Pedro Paulo. Recomeçamos o Travessia, eu e o Pedro Paulo, e 6 meses depois ele faleceu. Nós estávamos no recomeço, né? Nós estávamos montando até um espetáculo, eu e ele só, falou, voltamos ao final, só nós dois. Mas aí ele faleceu logo depois. Aí a gente, eu já estou nos Bambas, né? E ele na época ele fala, eu estou querendo fazer um trabalho. Eu estou sozinho, eu falei, então vamos nós dois, vamos fazer um trabalho lá dentro da Escola de Samba Bambas. Então a gente começa a pensar, né, retomar, mas ele falece, aí não deu tempo. O próprio Cachaça preocupado, ele falou, Tica, o Pedro Paulo, porque o Pedro Paulo não tinha onde morar, o Pedro Paulo sempre foi miserável, no sentido financeiro. Ele morava com a mãe faleceu aqui, quando a mãe dele falece, ele começa a morar em lugares. Aqui, um pouco com uma pessoa aqui, outro pouco. Aí quando ele vai para o Urumilá, ele fica um bom tempo lá no Urumilá. Morando aí, lá? Parece que ele tem uma desavença com o Paulo, ele sai do Urumilá, aí ele vai lá para o Iguatemi, ele mora na casa, ele morre lá. Na casa da minha irmã? Na casa da minha irmã, no Iguatemi. Estava desocupada, né? Ela precisava fazer umas reformas e cede para ele ficar lá. Ele falou, eu aproveito, eu também faço essas reformas devagarzinho para você. Ele falece lá no Iguatemi. Aí o Cachaça fala, Tica, vamos fazer alguma coisa. Agora tem PROAC, tem um monte de coisa aí. Na época a gente ainda não tinha esse conhecimento de editais, né? Mas o Cachaça, a gente sentou, falou, não, vamos fazer para a gente arrumar, além do dinheiro, para ele continuar o trabalho dele, ele ter um cantinho para ele morar. Mas ele não chega no final. O Quênia, ele surge da necessidade de a gente fazer uma organização de jovens, né? Naquela época eu era jovem, né? Uma organização de jovens para justamente a gente fazer, além da recreação, fazer esse grupo de estudo, né? Mas com a criação, a fundação do patrocínio, o Quênia se engaja no patrocínio, né? E com a chegada do Pedro Paulo no patrocínio, aí o Quênia se transforma, bem dizendo, no Grupo Travessia, certo? Um grupo de estudo, que era justamente o objetivo do Quênia, né?
Para que 2 grupos? Travessia e Quênia. A gente se infunde num grupo só, certo? E leva para frente essa questão do estudo. Agora, o que foi importante do grupo Travessia? Que além de nós do grupo discutirmos, né, com os mais velhos, porque a gente aproveitava os bailes do patrocínio, que todo domingo tinha o baile à tarde, de manhã tinha a recreação, de manhã tinha a discussão política com os jovens que estavam ali, e à tarde tinha, não era baile, era brincadeira, né? Porque antigamente não tinha salão para negros. E não tinha barzinho em Ribeirão Preto como tem hoje. Era 2, 3 barzinhos no máximo. Então, nossas brincadeiras se resumiam, como o Lázaro colocou, nas casas das famílias, dos nossos amigos. Cada domingo, cada um pegava o seu disco de vinil, colocava embaixo do braço, ou vamos para a casa da Lúcia, vamos para a casa da Rita, vamos para a casa de fulano, que os pais cediam espaço para os filhos estarem junto com os amigos, e ali nós fazíamos a nossa tarde dançante. Né? Aí, quando surge o patrocínio, agora já temos um espaço, vamos fazer a tarde dançante no patrocínio, com a preocupação de, antes da tarde dançante, fazer a discussão política. A discussão da questão racial. E durante o baile fazia intervenção. Aí daí que a gente distribui as filipetas, a gente começa a fazer o primeiro jornal mimeografado. Eu tenho esse primeiro jornal, que era escrito por mim, desde a necessidade da gente fazer assim, a comunicação, né? E a preocupação também da gente levar essa discussão dentro da educação, dentro das escolas. E nas escolas, a auxiliadora nos convidava, e quem nos convidava, na sua maioria, não eram escolas públicas, eram escolas particulares. As particulares é que convidavam o grupo Travessia para fazer um trabalho com algumas salas de aula. Já dentro do ensino público já tinha uma resistência sobre essa questão racial, né? E na época eu já estava dentro da prefeitura também como professora, né? E quando chega em 93, eu fui diretora do Departamento da Educação, justamente com a preocupação de colocar dentro da Secretaria da Educação a discussão racial. Foi difícil? Super difícil. Porque era uma questão que ninguém queria ouvir. Começou com a capoeira. Aí começa com a capoeira, né? Quando a gente consegue, através com o secretário, não só eu, mas uma equipe que tinha lá, convencer o secretário que poderia estar começando com alguma atividade que fosse bem vista pelos professores e pelos pais, para depois a gente começar a questão da discussão. A gente abre o edital da capoeira, né? Onde o Fumaça foi o grande responsável pela seleção do pessoal, não, Fumaça, que era da Federação de Capoeira, né? O Monteiro já estava trabalhando na escola, no CME João Gilberto Sampaio, com a capoeira, o Monteiro vem ajudar o Fumaça, né? Ele faz a seleção dos grupos. Então, cada grupo selecionado, eram 10 grupos que nós teríamos que selecionar, cada grupo de capoeira foi trabalhar dentro de uma escola de ensino fundamental da Prefeitura Municipal. Né? A gente não segregou somente um grupo dentro da educação. Não, nós queremos todos os grupos de capoeira dentro da educação. Isso foi importante. Né? E conseguimos, no momento, assim, que o pessoal que fosse trabalhar fosse contratado enquanto monitores e recebiam. Hoje o pessoal vai gratuito, quer dizer, uma regressão também. Sabe? Porque a própria Federação de Educação Física proíbe, certo, que aqueles que não sejam professores de Educação Física seja engajado como monitor, quando a lei federal já permite. É Ribeirão, né? Em Ribeirão Preto que fez isso, entendem? Mas a lei federal já permite, né? Que o capoeirista ainda continua, porque é uma cultura adquirida, né? É. Não tem que ter faculdade, não tem que ter ensino para você ser um mestre de capoeira. Senão o mestre Pastinheiro nunca ia estar aí, né, também. Se ele estivesse em Ribeirão Preto, ele não seria capoeirista nunca dentro da escola, né? E é o mestre dos mestres. Mas, assim, acho que foi uma primeira iniciativa. Essa iniciativa ela durou durante todo o governo Palocci. Aí, quando entra outros governos, elimina tudo isso, né? E ela retorna agora, mas porque de muita insistência, foi um trabalho muito árduo, né, da comunidade negra, com a Lei 10.139, ela fosse realmente, né, acatada pela Secretaria de Educação, que era uma resistência, ainda é ainda. Hoje, a Rosana, dentro da Secretaria de Educação, ela trabalha sozinha, com a Lei 10.139, que é uma dificuldade para ela abranger 3.000 professores, é uma dificuldade muito grande, né? Mas são, assim, momentos importantes, né, da gente estar fazendo um trabalho e reivindicando também uma equipe para se fazer esse trabalho dentro da educação. Assim como estamos trabalhando também, que a comunidade ela teve regressão e estamos tentando avançar.
na educação, estamos tentando avançar dentro da Secretaria da Saúde, né, que hoje tem a nível federal o Comitê da Saúde da População Negra, Comitê Técnico, que a Secretaria da Saúde resiste em colocar. Mas quando o Ministério veio aqui o mês passado, nós tivemos uma conversa com o secretário junto com o Ministério da Saúde. Aí o Ministério trouxe a proposta do Comitê da Equidade, é o Comitê Técnico da Equidade. O que significa isso? Significa um comitê com várias pessoas especialistas da área da saúde, onde se vai tratar da saúde da população negra, a saúde da população cigana, saúde da população moradores de rua, saúde da população LGBT, onde vai propor à Secretaria quais são as políticas públicas que tem que fazer dentro da saúde para eliminar ou então para favorecer, né, a saúde desse grupo, que é dito minoritário, né? Como, de que forma vamos fazer, de que forma a saúde vai se comportar. E a mesma coisa que estamos fazendo com a educação, no sentido de aumentar essa equipe, né, para dar continuidade a um trabalho que não pode morrer. É um trabalho importante, né? A partir do momento que você começa a trabalhar em vários locais sobre a questão racial, você elimina também um pouco dos preconceitos e do racismo, porque você passa a ter outros conhecimentos, você passa a ter uma outra visão do que seja, né? E você passa a tentar também colaborar de que forma eu posso eliminar esse racismo dentro da sociedade. E é pela educação que se começa. Tá, quem foi? Por que o nome José do Patrocínio, né? Se a gente for ver os clubes sociais negros do Brasil, todos os estados têm um clube José do Patrocínio. Não só Ribeirão Preto, como foi escolhido o nome. José do Patrocínio, ele foi um advogado, abolicionista, né? E pelo trabalho que ele realizou, né, para a libertação dos negros junto com um grupo de abolicionistas, deu notoriedade também a José do Patrocínio, embora tenha outros negros que também estudaram, né? Ele, o Patrocínio, era filho de branco com uma negra escrava, mas a família a que ele pertenceu, o pai, possibilitou, né, que o José do Patrocínio estudasse. Ele chegou até o curso de Direito, né? E isso fez com que ele tivesse uma visão do que seria a sociedade também, do que seria a questão da abolição. E ele foi um dos grandes precursores também do abolicionismo no Brasil, né? Ele tinha uma visão política, né, em relação à questão racial no Brasil. Isso, e como José do Patrocínio é um dos primeiros nomes, né, que entram nessa questão da abolição da escravatura, ele teve um nome dele perpetuado dentro da sociedade brasileira, dentro da comunidade negra, né? E isso fez com que, no estudo feito, qual seria a pessoa mais importante, que nome a gente daria ao nosso clube, aí a diretoria escolheu, olha, José do Patrocínio. Embora pudesse ter escolhido Luiz Gama, o Alves Cruz de Souza, Machado de Assis, né? Mas o nome né? Da época também, advogados, também abolicionistas, porém o nome escolhido pela maioria, né, que foi um consenso da maioria, foi José do Patrocínio, daí esse nome. E essa questão, né, nesse período, ela foi importante porque o pessoal começou a discutir por que um clube negro. Tinha gente que não entendia por que um clube de negro. O que vocês vão fazer nesse clube? Mas já não tem o clube, aí já não tem palestra, já não tem regatas, já não tem os outros clubes aí, só que os outros clubes não permitiam a nossa entrada. Era proibido, né? Era proibido, a gente desafiava, a gente ia lá fazer inscrição. E de que forma era a seleção? A seleção era, segundo eles, era ir nos vizinhos, perguntar quem era aquela família, se ela tinha boa procedência ou não. Aí vinha a resposta verbal, olha, infelizmente os vizinhos falaram, é o que falaram da minha família, vocês não podem ser sócios do palestra porque a filha do senhor as filhas não têm boa conduta. Eu era mais velha da família das filhas, eu tinha 12 anos, certo? Aí, só quando veio o advento da lei, da questão racial, né, que proibia, que vetava, que era crime, aí inafiançável a questão do racismo, é que os clubes passaram a abrir. Eu acho que a lei, ela fez também com que a comunidade não entendesse de que ele poderia estar dentro daquele clube, mas ele podia estar dentro do clube negro também, do clube social negro, mas foi feita uma desegregação. Não, ali ele está pronto. Ali eu tenho a piscina, ali eu tenho o campo de futebol, ali eu tenho um barzinho. O José do Patrocínio eu vou fazer tudo ainda. Até fazer, meus filhos já cresceram.
já estão moços, né? E o pessoal foi se afastando. E ficaram poucos depois, né? O patrocínio chegou a ter mais ou menos 580 sócios. Eu tenho o nome de todos os sócios. E cada um pagava uma mensalidade muito pequena, a maioria não pagava, né? E esses sócios eram construídos, a maioria, por pedreiros, carpinteiros, serralheiros, empregadas domésticas, mecânicos, ferroviários. Era a composição do Clube José do Patrocínio, né? Aí, se você vê, acho interessante, é um estudo que tem que ser feito, quem eram essas mulheres que eram sócias do José do Patrocínio? Onde é que elas estavam, onde elas moravam? Embora a gente soubesse que a família estava na Vila Virgínia, porque lá era o gueto de Ribeirão Preto. Ninguém queria morar na Vila Virgínia. Ali era a terra dos pretos. Ninguém queria morar no Bangu. O Bangu aqui do lado da República. É a República, mas tinha a vilinha Bangu aqui do lado da Câmara. Ali só morava preto, que são as travessinhas, né? Ali só morava negros também. E a Vila Virgínia, da Caramuru, onde está ali a Câmara, para frente, e até Aldeobucos, ali terminava a Vila Virgínia, ali terminava Ribeirão Preto. Ali era, onde é Aldeobucos, era a Chácara dos Padres, da Igreja Católica. Foi vendido para a Prefeitura e construído os prédios. E até a Fábrica de Papelão, que é do lado do Aldeobucos, a Fábrica de Papelão para frente era o sítio da Dona Branca. Ali era um sítio, né? Aí depois que ela faz todo o loteamento, aí em frente do Patrocínio era o sítio dela, né? Que era a terra da prefeitura ali do Patrocínio. Aí começa a lotear ali o Parque Ribeirão Preto, certo? E a única estrada que tinha, e depois se constrói a cadeia lá no final do Parque Ribeirão Preto, a única estrada que tinha é a avenida, que hoje é a avenida principal do Parque Ribeirão Preto, depois da Caramuru, né? Lusitana. À direita, a Lusitana. E do lado da Lusitana tinha as 120 casas, ainda tem ainda, que ali foi uma ocupação. Eu participei dessa ocupação com 14 anos, junto com um grupo de jovens da Igreja Católica, junto com Dom Angélico Bernardino, que hoje é arcebispo lá em Curitiba. Né? Foi a primeira ocupação de Ribeirão Preto. E o pessoal das 120 casas sentiram assim, puxa, agora nós temos um clube mais perto de casa. E muitos deles vieram, a maioria vieram se integrar ao José do Patrocínio, né? Aí, quando vocês veem as mulheres, onde é que estão essas mulheres sócias do José do Patrocínio? Tem muitas mulheres sócias do José do Patrocínio. Todas empregadas domésticas, e o endereço delas, todas no centro. Era o Larro Bilac, 9 de Julho, General Osório, Saldanha Marinho, que eram justamente as empregadas domésticas que moravam na Casa das Patroas. E como endereço ela tinha a Casa das Patroas, que era o mais prático para ela, que era ali que ela recebia a correspondência, né? Então a gente vê que sim, que o clube era formado somente com trabalhadores, né? E as mulheres, a maioria empregadas domésticas, né? Todas morando no centro. Então é interessante até um estudo desse, por que morar no centro de Ribeirão Preto, né? Porque elas moravam na Casa das Patroas. Elas moravam muito longe para vir todos os dias para a Casa das Patroas no centro, porque não tinha ônibus. Quem morava lá na Vila Albertina, Vila Carvalho, não tinha ônibus para chegar aqui no centro. Ela tinha que vir até o cemitério a pé, que era ali, que era a última linha, Cemitério da Saudade, para poder chegar até o centro de Ribeirão Preto. E quem queria ir para cima da 9 de Julho tinha que sair a pé ou vir de ônibus, porque também não tinha ônibus para ir ao 9 de Julho. Sabe? Então, essa questão do transporte urbano era muito difícil em Ribeirão Preto para quem trabalhava. Era super difícil. Não tinha ônibus suficiente para todo mundo. Não tinha linha suficiente para todo mundo, né? Então, muitos trabalhadores preferiam morar na Casa das Patroas, que ali ela estava perto, dentro do emprego. Era uma forma também de você inclusive estar conversando com ela no sentido de mostrar, você está sendo explorado, mas não era assim que elas entendiam. Não, estou sendo beneficiada, minha patroa é muito boa para mim, só que trabalhava 12 horas por dia, né? Aí o final de semana delas era o quê? Era o lazer no José do Patrocínio. E muitas delas vieram pertencer ao Grupo Travessia também. Sabem que na questão do estudo, da questão racial, dava uma visão maior de saber quem é você, o seu pertencimento, né? Eu pertenço a essa sociedade. Não, mas tanto o José do Patrocínio, acho como o Grupo Travessia, foram importantes para Ribeirão Preto, no sentido de você assim, mostrar para a sociedade que existe realmente, certo, algumas lutas que têm que ser feitas. Embora o José do Patrocínio ele existe no papel, né? Mas materialmente ele não existe mais, né? Mas ele está no imaterial, né? Ele está no imaterial. A gente ainda tem a intenção de reativar
José do Patrocínio, né, mas com outro tipo de discussão, que seria a discussão justamente dessa questão do estudo, que ela é muito importante, de políticas públicas também, né? Mas só que quem saiu do Patrocínio e quem saiu do Travessia, sabe, continua engajado em várias lutas. É na luta da questão, aí vem a questão do carnaval, que é o Seu Santo, aí vem a questão da educação, que tem eu e outros, né? É a questão da criança, do adolescente, que estamos aí trabalhando também nesse sentido. É a questão da mulher negra, que hoje eu sou presidente da ONG Casa da Mulher, onde a gente trabalha com mulheres vítimas de violência. As maiores vítimas são as mulheres negras, né? A gente trabalha com essas políticas, né? Assumimos também, estamos juntos com comunidades, com o pessoal rural. A gente são pontos que a gente tem que estar, que ali está a nossa gente, certo? E essa discussão se passa por aí também, né? Aí tem a comunidade aqui das Sete Curvas, que é a Margarida Alves, né? Onde a minha casa, a minha não, né? A nossa ONG, né? Ela está inserida, levantando as demandas, trabalhando com as mulheres, que a maioria é constituída por mulheres nessa comunidade, né? Morando em barracos, totalmente assim, desprovida de todos os direitos, né? E é uma luta, acho que, sabe, é uma luta assim, deu uma visão para a gente continuar a luta em vários âmbitos da sociedade. Então, é o que o Lázaro coloca, foi um momento chocante, né? A gente não tinha opções. Primeiro que a gente tinha uma dívida trabalhista enorme, taxas municipais públicas a serem pagas, né? Uma justiça em cima. Uma justiça em cima, a promotoria em cima, né? Esse processo os Bamba está enfrentando de novo. De novo, os Bamba estão enfrentando esse processo. Promotor. Certo. Na UFEL. Né? E todo esse processo, ele veio fazer com que, certo, a diretoria tomasse uma decisão. Ou venderia, ou doaria para a prefeitura, né? Ou tomaria os bens da diretoria que estava lá naquele momento, para um pagamento de uma dívida que estava na justiça. Uma dívida, assim, indevida, porém, ela foi considerada legal pela justiça, que naquele momento a diretoria fez uma casa ao lado do salão, colocou uma pessoa para morar na casa, porque ela não tinha, que é parente, inclusive, da Saruê. Porém, depois de alguns anos, essa pessoa não trabalhava no Patrocínio, porém, alguns anos ela entrou com reclamação trabalhista, que ela estava ali, ela olhava o clube, porém, ela não tinha pagamento, não tinha salário e não era registrado. E a justiça acatou isso, né? Então, assim, para a gente foi uma coisa traumatizante, porque a gente não esperava isso dessa família. Porque a família ela era tratada, olha, está aqui um local para você morar, e essa família era tratada assim como um amigo da diretoria, né? A diretoria ela fez com boas intenções, porém as intenções da família foram outras. Então não teve outra. Aí a gente coloca o doutor Marcelo Goulart como o grande responsável de tudo isso. Porque na verdade a gente sabia depois que a gente ficou sabendo quais eram as intenções dele. Certo? Que a ONG dele está aqui. Tá ok? Então ele já estava prevendo, se acontecer isso, eu sei o que eu vou fazer, né, com o meu grupo, né? Então ele foi o grande responsável. E hoje a Escola de Samba Bambas faz 3 anos que enfrenta esse mesmo problema. Para nós foi uma perda assim, inestimável. Até hoje, se você for procurar na comunidade, as pessoas que frequentavam aqui, até hoje sente muito. Lógico que culpa a gente, né? Principalmente os diretores da época, né? O seu Santo, Lázaro. Aí fala assim, vocês não fizeram nada, vocês não fizeram nada, não é questão de não fazer nada. Mas a gente sabe da história, a gente sabe, e é uma coisa que eu falo para a Adri, a gente tem que contar, porque dói muito quando as pessoas falam, dói muito quando a gente chega aqui e não vê a nossa história na parede, dói bastante, porque esse prédio só está em pé porque a gente estava aqui dentro. Primeiramente, a gente espera o reconhecimento da história que a gente teve aqui dentro. Acho que é o primeiro ponto. Essa história não pode ser escondida, que a história do Ribeirão Preto, a história do negro, da população negra, é totalmente escondida, não existe. A gente vê aí os historiadores procurando documentos e não existe. Existe muito pouca coisa, né? Primeiramente, o reconhecimento da história, certo? De que aqui também se passou uma comunidade negra que também fez o seu trabalho cultural e o seu trabalho recreativo, né? Político. E político também, certo? Teve muita articulação política aqui dentro. Eu acho que o reconhecimento é o importante. E ao mesmo tempo, né, que abraça também, né, as questões raciais.
É o que a gente reclama muito do Conselho da Cultura, que não abraça as questões raciais. O Conselho da Cultura, eu fui conselheira, não abraça a questão negra. Cultural negra não abraça. Se discute tudo, menos a questão racial. E assim em outros conselhos também. E qual é a nossa função agora? A minha função e de outros aqui em Ribeirão? Onde nós formos, nós temos que abrir a questão racial, temos que abrir essa discussão.